Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 24 de março, Maria Fábio Levi aqui, de 2020, né? Vamos seguindo aí com as nossas aulas online. O tema que eu queria trazer para vocês hoje é justamente o livro do Pentateuco que a gente começa a estudar essa semana. Primeiro, antes de tudo, né, para os menos iniciados no assunto, a Torá, ela, especificamente o Pentateuco, ela é dividida em 5 livros. O primeiro livro, e todos esses 5 livros, eles têm nomes em hebraico, os nomes originais, com as palavras que se inicia cada um desses livros. Então, vamos fazer os 5, né? O primeiro livro é Bereshit, começa com a palavra Bereshit, que significa no princípio. O segundo livro é Shemot, que a tradução seriam nomes. O terceiro livro é Vaikra. Vaikra é uma convocação, quando você convoca alguém, e é justamente esse livro que estamos iniciando essa semana. O quarto livro é Bamidbar. Bamidbar significa no deserto. O quinto e último livro é Dvarim. Dvarim são palavras. Esses 5, como eu expliquei inicialmente, eles têm nomes também derivados da tradução grega. Então, Bereshit é Gênesis, Shemot é Êxodos, Vaikra é Levíticos, Bamidbar é Números e Dvarim é Deuteronômio. E cada um tem uma razão de ser, né? Gênesis, basicamente, foi dado esse nome justamente porque lida com todos os aspectos iniciais, a criação do céu e a terra. A gente encontra também no livro de Gênesis a história dos nossos avós, Abraham, Isaac e Yaakov, a história de Yosef Atzadik, José, que foi vendido para o Egito, e o final desse livro foi quando todo o povo de Israel desceu para o Egito por conta de alguns anos de fome. Shemot, que é Êxodos, tem esse nome de Êxodos porque a principal temática desse livro é justamente a saída do Egito. Então, por isso, o êxodo do Egito. Mas conta com outros assuntos também, sobre a entrega da Torá, o pecado do bezerro de ouro, as orientações para a construção do tabernáculo, né, o templo móvel no deserto e etc. Já Vaikra tem o nome de... Eu vou pular Vaikra porque é o assunto especificamente da aula de hoje. Vamos para o quarto livro, que se chama Bamidbar, mas também se chama Números. E se chama Números porque ele já se inicia com um censo, né, uma contagem do número de pessoas que estão no deserto. E essa contagem ela se repete ao longo desse livro. E finalmente, Deuteronômios. Eu confesso que eu não pesquisei direito por que tem esse nome, mas basicamente o livro é composto de um grande discurso de Moisés antes dele falecer. Moisés falou durante 37 dias antes de falecer, e esse discurso está registrado em Deuteronômios. Queria abrir um parênteses para um aspecto científico, né? Mas frisando que essa não é a abordagem da Yadut, do judaísmo. O aspecto científico fala que Lo Aleinu, Haz Veshalom, Deus nos livre, a Torá ela foi composta de textos separados e por isso que as temáticas são diferentes. Alguns têm textos mais narrativos e outros textos mais legislativos, mais de determinação das leis. E mais especificamente Vaikra, que é chamado de Levítico, e no judaísmo também é chamado Seder HaKohanim, Sefer HaKohanim, o livro dos sacerdotes, tem uma temática completamente diferente. Realmente, assim, salta aos olhos a diferença do livro de Vaikra para todos os outros. Todos os outros, eles acabam falando um pouco sobre a história da origem do povo de Israel, mesmo Gênesis, que indiretamente o faz através da história dos seus patriarcas, e antes disso, através da linhagem noástica, né, de Noé,
de Adão e seus filhos, netos e bisnetos, tem um aspecto narrativo. É até interessante que o primeiro Rashi é o principal comentarista da Torá, o primeiro comentário que ele faz sobre a Torá é justamente na abertura, e ele fala assim: Amar Rabi Yitzhak. Rabi Yitzhak, Rashi era filho de um Yitzhak, então os historiadores, os pesquisadores falam que esse Yitzhak, que ele chama de Rav, é na verdade o pai dele. Então ele fala: Amar Rabi Yitzhak, fala Rabi Yitzhak, a Torá não deveria começar aqui, ela deveria começar lá no livro de Shemot, Êxodos, com o primeiro mandamento coletivo que foi dado para os judeus, que foi a determinação dos meses, né? A gente sabe que lá, instantes antes da gente sair do Egito, Deus ele deu esse mandamento da gente começar a fazer uma contagem dos meses a partir do primeiro dos meses, que é Nissan, que é o que a gente vai iniciar essa semana, inclusive na quinta-feira. Então, a linha de raciocínio de Rabi Yitzhak é o seguinte: a Torá não é um livro de historinhas, a Torá é um livro de leis. O principal objetivo da Torá é orientações, né, um manual de instruções da pessoa para que ela possa viver nesse mundo. Então, isso intrigou Rabi Yitzhak, falando assim: poxa, por que a gente começa contando historinha e não vai direto ao ponto? Vamos lá, vamos que nem uma lei, né? A gente pega uma lei federal aí, já vai direto, tem que fazer isso e aquilo. Mas ele mesmo ele responde, ele fala que é fundamental dar contexto, e principalmente dar contexto no aspecto de que a terra de Israel foi dada para o povo de Israel. Esse é o argumento dele. Ele fala assim: é preciso mostrar que houve um Criador, e é preciso que se especifique que esse Criador ele determinou que um pedacinho de terra microscópico em relação ao globo pertence ao povo de Israel, que esse foi uma reserva, né, de território que ele deixou exclusivamente para o povo de Israel. Então, voltando ao tema especificamente da aula, o livro de Levíticos, ou Vaikra, que é o que a gente inicia essa semana, ele parece ser completamente diferente. Em que aspecto? Ele é um livro de leis, tudo bem. Ele tem poucas narrativas. Na verdade, a principal narrativa diz respeito à inauguração do tabernáculo, na Parashat Acharei Mot, que tem esse nome justamente porque nesse dia os dois filhos de Arão eles passam por um êxtase religioso e acabam falecendo na cerimônia de inauguração do tabernáculo. Mas com exceção desse trecho ou de um ou outro, ele é basicamente um livro de leis divididos em dois assuntos principais. O primeiro é a lei dos sacrifícios, os sacrifícios animais e também de origem agrícola, né? Tinha sacrifícios que envolviam farinha. Os animais normalmente eram quadrúpedes e aves. Esses quadrúpedes eram divididos em caprinos e ovinos também. E aí tem todos aqueles nomes, né, que a gente acaba se confundindo. Em hebraico se confunde ainda mais, né? Tipo assim, vaca, touro, bezerro, cabra, cabrito, bode, ovelha, carneiro e cordeiro, né? Então, coisas que é até difícil a gente se acompanhar, né? Mas tem todas essas especificidades com pai, mãe e filho, né? Mas basicamente o primeiro assunto de Levíticos, de Sefer Vaikra, é sobre os sacrifícios. E o segundo assunto mais importante desse Sefer são as leis da impureza. Basicamente esse livro ele introduz uma doença que é chamada de Tzaraat. E Tzaraat era parecido com algo que a gente conhece como lepra, mas era uma doença de aspecto espiritual. Era espiritual porque ela acometia as pessoas que falavam maledicências, falavam coisas ruins, mesmo sendo verdadeiras, sobre os seus semelhantes. E isso diminuía a paz, e diminui, né, a paz entre os seres humanos. Então são esses dois assuntos, tá? As leis dos sacrifícios e as leis de impurezas. Impurezas também relacionadas ao ciclo de menstruação da mulher e impurezas relacionadas a
tocar qualquer animal morto ou qualquer ser humano morto também. Então a gente vai falar um pouco mais, são assuntos polêmicos, a gente vai aprofundar um pouquinho nessa aula sobre esse tema. Bom, além disso, Vaikra, o nome Vaikra é convocação. E é convocação de quem? É convocação de Moisés, que depois de finalizado todo o ciclo de construção do tabernáculo, Deus convoca ele para começar a explicação de como vai fazer o uso desse instrumento. Então, com a divisão que eu acabei de fazer para vocês, entre leis de sacrifícios e as leis de impureza, a gente precisa entender qual é a razão dessas duas categorias, tudo bem? Primeiro, os sacrifícios. Sacrifícios, eles tinham como principal objetivo transformar emocionalmente as pessoas para que elas não cometessem os mesmos erros. Eu já falei isso numa aula anterior, é estupidez cometer os mesmos erros, mas é sábio aquele que erra de formas diferentes e aprende com isso. Então, os sacrifícios eram uma forma de as pessoas terem uma perda material como consequência de alguma coisa que elas fizeram de errado. Alguns sacrifícios eram inclusive usados como alimentos, não havia havia uma divisão, né, entre as partes do sacrifício. Tinha um especificamente que era feito todo dia, que era queimado por completo, mas o objetivo era transformar emocionalmente a pessoa. Era que a pessoa visse um animal, tivesse essa perda, visse, não sei se vocês já viram um animal morrendo, mas é muito chocante, visse que tinha paralelos entre esse animal e a própria pessoa, né? Leva a reflexão, quando você entra em contato com a morte, leva a reflexão de como que você está conduzindo a sua própria vida. Então, é muito importante ter em mente que o objetivo principal dos sacrifícios era transformar o coração, transformar as emoções da pessoa para que ela revesse a sua própria vida. Rambam, Maimônides, ele fala que no terceiro templo não vai haver sacrifícios. Essa é uma opinião exclusiva de Rambam e do qual eu acho que que faz muito sentido, porque ele fala que ao longo dos séculos Deus encontrou outras formas de transformar o coração das pessoas. Então, os sacrifícios, eles, na opinião de Rambam, eles não vai ser retomado no terceiro templo, né? O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, e a gente aguarda a construção do terceiro templo. Então, basicamente, a lei dos sacrifícios é para transformar a pessoa. Só que é importante também ter em mente que os sacrifícios eles tinham a ver com a obra do ser humano nesse mundo. Todas as atividades criativas do ser humano encontram uma metáfora também no ritual dos sacrifícios. Então, é importante lembrar que lá em Sefer Bereshit, no primeiro livro da Torá, como vocês já acabaram de aprender, em Gênesis, Deus dá duas ordens para todos os seres humanos: crescei e multiplicai-vos. Com relação a crescer, esse aspecto está ligado com o instinto de temor e preservação das nossas próprias vidas e aversão à morte. Com relação a multiplicar, está relacionado a todas as atividades criacionais do ser humano, todas as atividades que o ser humano faz para transformar esse mundo. Então, a categoria dos sacrifícios e da construção do tabernáculo está em representar tudo aquilo que o ser humano faz de criativo, tudo aquilo que ele faz de transformar esse mundo, de promover o conserto nesse mundo. Agora, partindo para outra categoria, eu falei que em Vaikra tem o aspecto dos sacrifícios e também tem aspectos de impureza. É preciso que vocês entendam o que significa impureza no aspecto do judaísmo. Impureza é tudo aquilo que tinha potencial de gerar vida e se transformou em morte. Então, se afastar da impureza significa um voto pela vida, está associado a um instinto de preservação do ser humano, da preservação da vida. Então vamos pegar os exemplos mais típicos. A questão do ciclo da mulher. A mulher ela
no seu sistema reprodutivo, ela representa a geração da vida. Então, quando há um ciclo menstrual, aquele recipiente que tinha o potencial de gerar vida, ele se desfez, e aí você tem um lembrete de que naquele momento não houve geração de vida. Assim também, com relação ao homem, a gente fala muito do ciclo da mulher, mas em relação ao homem também, quando ele despeja, ele solta a sua semente, ali também tinha toda a capacidade de gerar vida, e o homem, ele, quando essa semente não é colocada dentro da mulher, essa semente ela se torna o contrário da vida. Então, a gente fala muito do ciclo mensal das mulheres, mas o homem ele fica impuro toda vez que ele tem uma emissão seminal. E o raciocínio é o mesmo. Tudo aquilo que tem a potencial de gerar vida e que acabou não gerando. Então, um lembrete, um apelo judaico com relação à preservação da vida. E isso está associado ao primeiro mandamento da humanidade, que é crescer. Crescer, se você um organismo ele só consegue crescer se ele conseguir preservar a sua própria existência, preservar a sua própria vida. Então, recapitulando, crescer e multiplicai-vos. Crescer está associado à preservação da própria vida, está associado aos nossos medos, que eles ajudam a gente a preservar as nossas vidas na medida em que eles nos afastam dos perigos. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é multiplicar-se. Multiplicar-se tem a ver com as atividades criativas e, por conseguinte, tem a ver com o trabalho no tabernáculo, que era um trabalho de construção espiritual. Eu gosto muito de fazer também uma outra associação nesses dois blocos. Tem uma reza que a gente faz todos os dias, que a gente faz em Amim Noraim, nos dias de Shuvá, que é entre Rosh Hashanah, o Ano Novo, e Yom Kippur, o Dia do Perdão, que a gente fala Avinu Malkeinu. E o que significa Avinu? Avinu significa o nosso Pai. E Malkeinu significa o nosso Rei. Como é que essas duas palavras, essas duas formas de se relacionar com Deus, têm a ver com esses dois blocos que eu acabei de mencionar? O bloco da preservação da vida, o bloco que está relacionado a se afastar das impurezas, que é o contrário da vida, e o segundo bloco, que é da criação e que está associado ao serviço, aos sacrifícios que eram feitos no Mishkan. Está relacionado da seguinte maneira. Quando a gente se relaciona com Deus, com Avinu, Avinu é o nosso Pai e ele provê todas as nossas necessidades de maneira ilimitada. Ele atende a todas as nossas necessidades. Quando a gente está nessa posição, a gente está como um receptor, a gente está numa situação de total passividade em relação a Deus. Então, Avinu está associado com crescer. A gente precisa, para crescer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se nutrir, e por isso que a gente se alimenta com aquilo que a natureza produz, que indiretamente ou diretamente vem de Deus. Tudo bem. Em relação ao outro bloco, que é de multiplicai-vos, eu já expliquei que está relacionado à atividade criacional do homem, e está relacionado ao aspecto de Malkeinu, o nosso rei. Como rei, Deus nos convoca para ajudar ele a promover um conserto nesse mundo. Ele escolheu todos nós, ele escolheu a família humana, ele escolheu toda a criação para poder aperfeiçoar o mundo que ele criou. E aí vocês podem estar me perguntando o seguinte, poxa, por que Deus não criou o mundo já perfeito? E a explicação para isso merece uma aula, mas o Ramchal, o Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, da Itália, 600 anos atrás mais ou menos, ele escreveu um livro chamado O Caminho de Deus. Vocês devem encontrar no Byte uma cópia desse livro. E lá está explicado que Deus, quando ele criou o mundo, o objetivo dele foi bondade. Ele queria se doar.
Só que ele, na infinita sabedoria dele, ele sabia que ele só poderia se doar para criaturas que tivessem consciência. Tudo bem? Além disso, é, as pessoas que tivessem consciência, elas, para a sua própria dignidade, elas iriam querer participar do processo de criação do mundo com Deus. Então, por isso, propositalmente, em benefício de nós mesmos, da família humana, Deus criou o mundo com algumas imperfeições, com alguns pedacinhos para serem colados. E ele convida os seres humanos, ele convida a própria criação a efetuar a colagem, efetuar o reparo dessas imperfeições. E por onde que a gente começa? Assim como diz o Michael Jackson, né? Numa música muito bonita que fala que I will start with the man in the mirror. Não me lembro agora o nome da música especificamente, mas por onde é que a gente tem que começar? A gente tem que começar a consertar a nós mesmos, a reparar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias limitações. Então, recapitulando, a gente falou especificamente do livro de Vaikra, que ele é um livro com menos narrativas do que os outros 4 livros da Torá. A gente viu que Vaikra tem 2 assuntos específicos, os sacrifícios feitos no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém, e as leis de pureza e impureza. Essas 2 são categorias distintas. A primeira, com relação aos sacrifícios, tem a ver com a atividade de criatividade do homem, que está associado à ideia de Malkeino, nosso rei, que convoca os seus servos para fazer o reparo do mundo. E a outra categoria está associado à ideia de Avino, de pai, que é aquele que nos provê tudo, para que nós possamos preservar as nossas próprias vidas. E por conseguinte tem a ver com as leis de pureza e impureza, que conforme eu expliquei, estão associados a se afastar de tudo aquilo que está associado à morte. Inclusive, a título de curiosidade, a coisa que mais transmite impureza que existe é o corpo de um ser humano. O corpo de um ser humano é, na categoria das leis de pureza e impureza, o Av Avot Tumá, é o pai dos pais da Tumá, da impureza, que a gente precisa se afastar disso, da ideia de morte. Logicamente que existe uma halahá, uma lei muito severa, de que a gente, se não houver ninguém que possa prover um enterro a uma pessoa, é necessário que até um Kohen Gadol, até um sumo sacerdote que não pode se impurificar em razão alguma, ele pode se impurificar para dar dignidade ao corpo que está falecido. Ele pode dar sepulto para o corpo que está falecido. E a gente finalizou falando que por que a gente precisa fazer esse reparo, por que o Rei dos Reis ele não criou o mundo com toda a sua perfeição, porque ele fez isso num gesto de bondade. Ele fez isso para que nós possamos ter a alegria e a força de fazer esse conserto no mundo. Ele convoca a gente para ajudar a consertar o mundo. E com isso a gente vai se sentir digno, a gente vai se sentir feliz e a gente vai receber com muita felicidade o presente de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, Shavua Tov.